Olá, tudo bem? Nosso primeiro assunto é o eucalipto, cultura que vem atraindo bastante interesse. Em Botucatu, produtores conheceram detalhes de uma técnica de brotação que ajuda a reduzir os custos nas florestas. A terceirização na hora do corte também é apontada como uma vantagem, principalmente para quem tem áreas menores. Veja na reportagem de André Godinho. O eucalipto começou a ser cultivado no Brasil há quase 100 anos. Mas na última década, as florestas para corte vêm conquistando os agricultores e é uma das culturas que mais cresce no país, principalmente no centro-oeste do Brasil. Silvio é pecuarista na região de São Carlos e tem uma grande produção de gado. Mas a propriedade dele tem muitas áreas que não servem para pastagem e acabam sem utilidade. É nestes espaços que o produtor resolveu cultivar o eucalipto. Nas áreas pensas, nas áreas que a gente não aproveita, é importante. Se eu tivesse plantado há 5 anos atrás, eu estava colhendo hoje, né? Então agora que a gente vê o tempo perdido. A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu realiza todos os anos o Dia de Campo do Eucalipto. 520 pessoas de 6 estados, entre estudantes e produtores, passaram um dia aprendendo novas técnicas e conhecendo um pouco mais sobre a plantação. Os participantes puderam ter contato com o método de cultivo que deixou de ser usado há mais de 20 anos, que é o manejo brotante. Atualmente, por causa da melhora genética, a cada floresta derrubada, os produtores arrancavam todas as árvores e colocavam novas mudas. Com a crise mundial de 2009, os empresários resolveram voltar atrás e deixar o broto se desenvolver no tronco, o que barateia o custo em quase 70%. O custo hoje de você fazer um plantio novo, em que envolve o preparo do solo, você comprar a muda, fazer adubação e todos os tratos culturais, isso encarece o plantio. Então, tanto as empresas, e agora que nós queremos também mostrar aos produtores, a retomar a técnica da brotação. Ou seja, porque o eucalipto é uma das poucas espécies de árvores em que nós podemos cortar e ele rebrota e forma uma nova árvore do mesmo porte daquela que foi cortada. O diferencial da técnica é que ela requer uma atenção maior. Nos primeiros 10 meses, o produtor precisa selecionar o broto e deixá-lo sozinho no toco. A única desvantagem é que nem todos os tocos brotam novamente. Normalmente nós podemos ter uma falha que gira em torno de 10%. Mas esse crescimento, né, depois lateral, ele compensa, então nós acabamos tendo uma produtividade muito próxima, com ganho, né, assim, uma redução em termos de custo de plantio caindo só para 30% de um plantio novo. Uma das grandes novidades desse ano é a colheita mecanizada terceirizada, o que favorece o acesso do pequeno produtor. Uma das principais vantagens é o tempo. A colheita manual tradicional com motosserra, o que demoraria um mês para derrubar uma floresta, as máquinas fazem o mesmo serviço em praticamente uma semana. Veja o que este equipamento faz. Em segundos ele derruba o eucalipto e na sequência pica as toras do tamanho que for preciso. Atrás vem esta outra máquina que recolhe a madeira para o transporte. Segundo o dono das máquinas, o custo para o produtor é praticamente o mesmo. Na verdade, o sistema mecanizado ele é muito mais ágil do que o operador de motosserra. Além disso, ele dá um melhor aproveitamento da madeira que a gente está trabalhando. Ele tem menos impacto ambiental com relação à compactação do solo. E a principal vantagem também é que ele tira a madeira com muito mais rapidez dentro do talhão, então isso facilita a rebrota que vem em seguida e o próprio receita do pequeno produtor. Ele recebe mais rápido o produto da própria propriedade. Segundo este professor da Unesp, a terceirização é uma forma do pequeno produtor entrar na disputa de mercado. Com certeza um pequeno ou médio produtor não tem condição de arcar com o custo dos equipamentos de preparo, de plantio, de colheita, de transporte. Isso é inviável para um produtor. Um sistema desse vai passar de 2 ou 3 milhões de reais. Mas existem os prestadores de serviço. Então todas as etapas do sistema de produção florestal podem ser hoje terceirizadas. E aí o pequeno produtor consegue se inserir no mercado de forma econômica. Rafael veio de Araçatuba para conhecer as novidades. Ele tem uma floresta de eucalipto no estado do Mato Grosso do Sul e começou a cultivar a planta há 6 anos. Agora está na hora de cortar as árvores. Rafael vai apostar na venda de madeira tratada. Você tratando a madeira, você agrega mais valor no metro cúbico. Enquanto você vende um metro cúbico por 50, 60 reais para lenha, se você tratar, você atinge até 250, 300 reais no metro cúbico. A área plantada com eucalipto no Brasil aumenta a cerca de 300 mil hectares todo ano, segundo o Ministério da Agricultura. Um dos motivos para esse crescimento é a escolha da madeira para diversificar a produção no campo. Então nós acabamos tendo uma produtividade muito próxima, com ganho,
né, assim, uma redução em termos de custo de plantio caindo só para 30% de um plantio novo. Uma das grandes novidades desse ano é a colheita mecanizada terceirizada, o que favorece o acesso do pequeno produtor. Uma das principais vantagens é o tempo. A colheita manual tradicional com motosserra, o que demoraria um mês para derrubar uma floresta, as máquinas fazem o mesmo serviço em praticamente uma semana. Veja o que este equipamento faz. Em segundos ele derruba o eucalipto e na sequência pica as toras do tamanho que for preciso. Atrás vem esta outra máquina que recolhe a madeira para o transporte. Segundo o dono das máquinas, o custo para o produtor é praticamente o mesmo. Na verdade, o sistema mecanizado ele é muito mais ágil do que o operador de motosserra. Além disso, ele dá o melhor aproveitamento da madeira que a gente está trabalhando. Ele tem menos impacto ambiental com relação à compactação do solo. E a principal vantagem também é que ele tira a madeira com muito mais rapidez dentro do talhão, então isso facilita a rebrota que vem em seguida e o próprio receita do pequeno produtor. Ele recebe mais rápido o produto da própria propriedade. Segundo este professor da Unesp, a terceirização é uma forma do pequeno produtor entrar na disputa de mercado. Com certeza um pequeno ou médio produtor não tem condição de arcar com o custo dos equipamentos de preparo, de plantio, de colheita, de transporte. Isso é inviável para um produtor. Um sistema desse vai passar de 2 ou 3 milhões de reais. Mas existem os prestadores de serviço. Então todas as etapas do sistema de produção florestal podem ser hoje terceirizadas. E aí o pequeno produtor consegue se inserir no mercado de forma econômica. Passos que o produtor resolveu cultivar o eucalipto. Nas áreas pensa, nas áreas que a gente não aproveita, é importante. Se eu tivesse plantado há 5 anos atrás, eu estava colhendo hoje, né? Então agora que a gente vê o tempo perdido. A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu realiza todos os anos o Dia de Campo do Eucalipto. 520 pessoas de 6 estados, entre estudantes e produtores, passaram um dia aprendendo novas técnicas e conhecendo um pouco mais sobre a plantação. Os participantes puderam ter contato com o método de cultivo que deixou de ser usado há mais de 20 anos, que é o manejo brotante. Atualmente, por causa da melhora genética, a cada floresta derrubada, os produtores arrancavam todas as árvores e colocavam novas mudas. Com a crise mundial de 2009, os empresários resolveram voltar atrás e Olá, tudo bem? Nosso primeiro assunto é o eucalipto, cultura que vem atraindo bastante interesse. Em Botucatu, produtores conheceram detalhes de uma técnica de brotação que ajuda a reduzir os custos nas florestas. A terceirização na hora do corte também é apontada como uma vantagem, principalmente para quem tem áreas menores. Veja na reportagem de André Godinho. O eucalipto começou a ser cultivado no Brasil há quase 100 anos. Mas na última década, as florestas para corte vêm conquistando os agricultores e é uma das culturas que mais cresce no país, principalmente no centro-oeste do Brasil. Silvio é pecuarista na região de São Carlos e tem uma grande produção de gado. Mas a propriedade dele tem muitas áreas que não servem para pastagem e acabam sem utilidade. É nestes deixar o broto se desenvolver no tronco, o que barateia o custo em quase 70%. O custo hoje de você fazer um plantio novo, em que envolve o preparo do solo, você comprar a muda, fazer adubação e todos os tratos culturais, isso encarece o plantio. Então, tanto as empresas, e agora que nós queremos também mostrar aos produtores, a retomar a técnica da brotação. Ou seja, porque o eucalipto é uma das poucas espécies de árvores em que nós podemos cortar e ele rebrota e forma uma nova árvore do mesmo porte daquela que foi cortada. O diferencial da técnica é que ela requer uma atenção maior. Nos primeiros 10 meses, o produtor precisa selecionar o broto e deixá-lo sozinho no toco. A única desvantagem é que nem todos os tocos brotam novamente. Normalmente nós podemos ter uma falha que gira em torno de 10%. Mas esse crescimento, né, depois lateral, ele compensa.